corretor, bem-vindo ao Talk Show da Active Assessoria, ou Segura Essa, e hoje eu tô com um convidado excepcional de uma companhia que inclusive foi uma das primeiras companhias que a Active começou a trabalhar. Estou aqui com o Rogério da Sul América. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço pela sua convite. presença. Uma honra estar aqui com vocês. Gente, e para vocês terem uma noção, o Rogério ele tem 27 anos na companhia. Rogério, me conta um pouquinho de como é isso. Tanto tempo de casa, né? Eu entrei na companhia com 2 anos, né? Tô com 29 agora, né? Brincadeiras à parte, eu entrei na companhia em 1998, né? Assim como começou a regulamentação do seguro-saúde. Entrei na companhia em grandes riscos, depois eu fui para o saúde, cuidar de saúde e odonto. Fiquei 22 anos no pós-venda. Olha! Passei por várias camadas de pós-venda e faz 5 anos que eu estou na área comercial. Então, hoje eu estou à frente do canal Assessorias, né, que é um dos carros-chefes da Sul América, né, que são filiais da Sul América que nos ajudam a atender os corretores. Com certeza, né? É um canal muito importante que a gente tem, que preza muito. E a Active é um dos parceiros mais antigos que a gente tem em casa, então é um privilégio estar aqui e poder falar um pouquinho da Sul América e da nossa história. Né? Boa! E a gente falando um pouquinho sobre os produtos, o que você vê assim hoje na Sul América que está em evidência, que vale a pena a gente estar falando sobre os produtos de vocês? Os nossos produtos, a Sul América está num momento muito bom, né? Esse ano para a gente está sendo um ano com muitas vendas. A gente fez um reposicionamento do nosso produto, especificamente na Praça de São Paulo, que é uma praça que o custo-benefício é um dos mais caros do país. Então, a gente teve um boom de vendas aí nesse trimestre, que foi muito bom. A Sul América tem um plano especial, que o corretor de seguros já vende bastante, que é o nosso plano que vende quase 60% da nossa venda, é um plano especial. O custo da Sul América, o corretor já sabe, né, com quem a gente está ali disputando no dia a dia. E a Sul América é um mega nome, querendo ou não, certeza, né? Todo mundo já ouviu falar da companhia. Com certeza. A gente entrega muita qualidade, né, para o nosso cliente. Então, quando o cliente tem condições de ter Sul América, ele vai ter Sul América. Ele não vai pensar 2 vezes. Não vai pensar 2 vezes. E o corretor de seguros também sabe que ele vai ter com quem falar. Eu acho que para o corretor o que é importante é o segurado ter um atendimento de excelência. Sim. E não vir a reclamação depois, né? Porque querendo ou não, o corretor ele é responsável ali por aquela venda. E aí às vezes o segurado pode se sentir lesado em determinadas situações. Então... E a Sul América preza muito a qualidade, né? Às vezes o corretor até fala, mas o custo poderia ser menor para a gente poder entrar nesse cliente. Mas por trás daquilo a gente tem quase 5 mil funcionários cuidando, né? A Sul América respira seguro-saúde. A gente brinca dentro da empresa, quando o seguro-saúde está com gripe, a empresa inteira está com pneumonia, né? Então a gente tem que fazer esse negócio muito bem. Então a Sul América preza pela qualidade, então a gente entrega o que a gente promete e o corretor fica muito tranquilo quando ele vende Sul América, porque ele sabe que ele não vai ter dor de cabeça, ele sabe com quem ele pode falar, né? Então hoje, desde a nossa área comercial, do nosso pós-venda, o corretor tem sempre alguém para poder ajudar ele e escutar ele. E ele também tem o nosso canal de assessoria, né, que são essenciais nesse processo. A gente dá todo mundo a mão, resolve o problema, se tem um problema, se é para aplaudir, a gente aplaude tudo junto. No final é isso. Né? No final é entregar para o cliente um produto que é a expectativa dele, para o corretor não ter dor de cabeça. Então, no final é isso, né? Inclusive, você com tanta experiência no pós-venda, imagino que você já está familiarizado com diversos tipos de situações, né? De tudo, né? No final, assim, a gente faz o que a gente gosta, né? Então, o problema, no final, resolver um problema para a gente é importante. Então, a gente tem N situações, né, que acontecem no dia a dia, mas eu acho que isso é o objetivo da Sul América, né? A Sul América vai fazer 130 anos agora, no final do ano de existência. Legal. Começou com seguro de vida, né? Então a gente... não foi saúde, então. Foi saúde. Eu jurava que era saúde. Saúde é o filho mais novo, né? E hoje é o maior da empresa. E sempre foi cuidar das pessoas, né? A Sul América, no decorrer dos últimos anos, ela foi se desfazendo de algumas carteiras, como capitalização, grandes riscos, e por final foi a TRE, que a gente vendeu para a Allianz, né, no ano de 2000, e se especializou em benefícios. Né? Então esse é o carro-chefe da companhia. A gente gosta de cuidar das pessoas e cuidar com excelência, né? Esse é o nosso papel.
Com certeza. E você, corretor, que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre saúde e vida, a gente sabe que tem muito corretor que é resistente a esses produtos. A SulAmérica, inclusive, várias vezes está aqui dentro da Active, treinando vocês, seja de forma digital também, né? Vocês têm todo esse acompanhamento. E corretor de seguros, você procure a Active. Toda semana a Larissa, que é a nossa especialista de saúde e odonto, está aqui na Active. A Ana, que é a nossa especialista de vida, previdência, investimentos, viagem. Hoje a SulAmérica está fazendo um cross-sell, né? O cliente está com você, traz ele para a SulAmérica, a gente dá uma forma de encaixar ele em todos os produtos. Então tem sempre uma customização desse cliente chegar até a SulAmérica. Chega pelo seguro saúde, chega pelo um AP com telemedicina. Então traz seu cliente para a gente aqui, para a gente dar uma solução para você. Então, com certeza. É isso, né? E aí, agora falando da Redditor, que chegou aí, sinto que muita coisa mudou, né? Me conta um pouquinho mais sobre esse momento. Para a gente foi um impacto muito grande quando a Redditor chegou, né? A SulAmérica já fez algumas associações com a Aetna, depois com a ANG, para o corretor que está aqui com a gente há muito tempo, lembra do leãozinho que a gente teve. E aí, no final de 2022 para 2023, chegou a Redditor. Para a gente foi um impacto muito positivo, né? Porque lugares que a SulAmérica não conseguia chegar, hoje ela chega, né? Recentemente nós tivemos a inauguração do São Luís de Guarulhos, do São Luís Alphaville, do São Luís de Campinas, que são lugares que a SulAmérica não conseguia chegar antes, porque simplesmente não tinha rede. Né? Entendi. Então a Redditor hoje, com seus quase 80 hospitais, tem nos ajudado bastante. É referência, não tem jeito, né? E para o corretor de seguros, ele fica tranquilo, porque a Redditor, ela tem os seus negócios, é a dona da SulAmérica, mas ela tem um negócio, que são os seus hospitais, né, as suas clínicas, o Instituto de Oncologia, e a SulAmérica tem um negócio que é seguro saúde. Então são aquele casamento perfeito que dá super certo. É isso aí. O corretor pode ficar muito tranquilo, né, que ele busca o atendimento e ele vai ter o atendimento de excelência da SulAmérica, não só nos hospitais da Redditor, mas em toda a nossa rede, né? A nossa rede hoje tem mais de 30 mil locais para atendimento do nosso corretor. E a Redditor vem nos ajudando, né? E mais para frente vai ter inauguração de novos hospitais, então fica a dica aí. A rede está ficando ainda mais ampla. Fica a dica aí para você que tem corretor aqui, né? No interior de São Paulo, tal. Então, olha, temos um spoiler aqui. Tem alguns clientes aí, então tem novidade aí mais pra frente aí, que eu acho que vai ser importante para aquele corretor que às vezes não consegue entregar a SulAmérica porque simplesmente não tem rede. Com certeza. E é exatamente isso, né? Não é só sobre vender, né, corretor? É você entender sobre o seu produto, você dar assistência, principalmente no pós-venda, em alguma situação, né? E entender que é uma companhia que está olhando para o segurado, procurando sempre melhorar cada vez mais o atendimento, né? A gente sabe que hoje a gente está, principalmente agora, hoje mesmo está fazendo muito frio em São Paulo aqui, então geral tá gripado. É isso aí. Não adianta nada você ter o convênio e não ter um local ali para se deslocar para ter o atendimento com excelência. Então isso é muito importante. E é muito importante, né? E esse trabalho também de estar próximo dos nossos prestadores de serviços, dos hospitais, melhorar a qualidade desse atendimento também, cobrar dos nossos prestadores isso, né? Para que quando o segurado tem ali a carteirinha da SulAmérica, ele sabe que ele está bem assistido. Sim. Né? E a SulAmérica por trás dos bastidores, né? Nossos colegas estão lá trabalhando, né? Fazendo auditoria, olhando se está certo ou não, cobrando a rede, buscando outras opções nos outros hospitais, né? Então, assim, a medicina, ela evolui muito. Né? Então, assim, de 2 em 2 anos, a ANS atualiza o rol, né, de procedimentos, isso já tem diminuído. Então, a gente busca sempre estar ali à disposição e dar opções do nosso segurado ser atendido. Então, acho que isso é o papel da SulAmérica, né? A venda, ela é uma parte, né? A entrega do produto, que eu acho que ali é o nosso diferencial. E agora, falando em saúde, eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo algumas ações para, inclusive, a saúde bucal das pessoas com o odonto, que é um produto que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que ele existe, os corretores acabam esquecendo de oferecer, e que é muito importante. Você pode me contar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza. A SulAmérica, nosso seguro odontológico, ele é
tão antigo quanto o saúde. A gente está fazendo ali uns 30 anos, mais ou menos, que a gente tem odontológico, mas também sempre ficou ali por trás, né, do saúde. Saúde que hoje é o carro-chefe da companhia e muitas vezes nós mesmos e os clientes, odonto não precisa, odonto não sei o que lá, odonto, enfim, né? Mas hoje existe muitas doenças que vêm pela boca, né? Às vezes uma infecção que você vai ter que tratar num pronto-socorro começou por um dente mal tratado, né? Então a gente incentiva muito o nosso corretor fazer essa venda consultiva. Hoje o nosso plano básico da Sul América ele já tem um rol da ANS que atende quase 80% do que a gente precisa para a nossa saúde bucal, né? Olha, poxa, isso legal. É muito importante, né? Então a Sul América tem feito esse incentivo, então a gente tem N soluções do plano mais básico. A gente tem uma novidade aí que a gente lançou esse ano, que é um plano que a gente tem que o nosso segurado tem direito ao Invisalign, né? Uma parceria exclusiva da Sul América que a gente tem. Então você, legal. corretor, que está interessado, aquele cliente seu ali que é premium e tal, que você não conhece muito do Invisalign e tal, procura a gente para a gente poder falar um pouquinho mais isso para você, falar os nossos diferenciais, que tem próteses, que não tem, o que você pode oferecer para o seu cliente, você vai gostar desse produto que a gente tem aí. Inclusive, editor, pode colocar na tela o Invisalign, que é aquele aparelhinho que é super chique, né? E faz a correção dos dentes ali, e esteticamente ele é super bonitinho. Só para vocês terem uma ideia, esse aparelho, ele custa ali por volta de 12 mil reais, mais ou menos. A gente consegue um custo ali na compra do aparelho até de 50% de desconto. Olha. Né? E os planos também cobrem a manutenção. E uma manutenção de um aparelho desse, para aquele que usa, é quase 500 reais por mês. Até eu tô ficando interessada, porque eu sou uma pessoa que eu não preciso de aparelho, mas uma questão é o meu bruxismo, que, meu Deus do céu. E tem muita gente que tem. Às vezes não sabe ou não trata, enfim. E não é só estética, né? A resolução ali do seu aparelho, a saúde mesmo. O Invisalign é muito mais rápido a recuperação, né? Você vê que muita gente antigamente ficava aí 4, 5, 6 anos com o aparelho. No Invisalign isso diminui muito. Então, corretor de seguros, uma bela oportunidade aí para você oferecer para o seu cliente assim, uma solução. Às vezes seu cliente está gastando dinheiro lá, você está deixando de ganhar aqui na comissão, né? Com certeza. E agora falando de campanhas, fiquei sabendo que vocês estão com uma campanha 360. Bom, como eu digo, a ideia da Sul América é cuidar do cliente, cuidar da saúde das pessoas como um todo, né? É uma campanha que a gente fez, lançou recentemente, começou no início desse ano, chama Cuidado 360. É uma campanha para aquele cliente que compra o seguro saúde. A Sul América oferece gratuitamente o odonto e um seguro de vida. Olha, tudo junto. Tudo junto. Justamente para você, corretor, que não conseguia chegar no seguro de vida ou estava com outro corretor ou seu cliente não tinha aquela proteção, é uma forma de você oferecer esse benefício, fazer essa degustação dele por um ano e depois você oferecer essa oferta. Se de repente esse cliente tem alguma coisa específica, olha, eu tenho uma convenção coletiva no seguro de vida que precisa dar uma cobertura um pouco maior, a gente tem uma solução paga, mas você traz esse cliente para você. Então, eu digo que a gente está fechando muitos negócios com essa captação, né, e fazendo esse combo. Então, assim, está sendo o carro-chefe da Sul América esse ano. Então, corretor de seguros, aproveita essa oportunidade, que isso tem um limite. Com certeza. Né? Então, tem que aproveitar as oportunidades enquanto elas vão surgindo, né? É isso aí. E essa campanha é muito legal, porque realmente você acaba trazendo esse segurado para você de uma forma completa, porque às vezes um seguro que tá com outro corretor, você pode acabar perdendo aquele segurado do outro. Existe uma concorrência. Quando tem todo mundo, a cesta é totalmente sua, é muito melhor, né? Com certeza. E o seguro de vida é um seguro que antigamente era só para usar em morte. Hoje você tem uma série de assistências, né? São assistência residencial, assistência pet, assistência funeral estendida para a família. Então, às vezes, você tem um benefício desse sem custo, é só na Sul América que você vai ter isso. E, inclusive, corretor, você procure sim olhar para o seguro de vida e entender sobre essas coberturas, porque realmente, às vezes, está no próprio vício de falar para vender. Mas há inúmeras outras formas de você vender o mesmo produto e não focar somente na fatalidade. Com certeza. É oportunidade, corretor. Tá ali na frente do cliente, olha,
Se não tem dinheiro, ó, vai na Sul América que é de graça para você. Então, acho que é uma oportunidade para você entrar no cliente, centralizar os produtos do cliente junto com você. E, corretor, se você não oferecer o odonto, o banco do cliente vai oferecer. Se você não oferecer o Vida, o banco do cliente pode oferecer isso para você. Então, hoje você abre o seu aplicativo, vários aplicativos oferecem isso. Então, a oportunidade de você ter esse cliente contigo e, ó, blindar esse cliente. E falando um pouquinho sobre o canal Assessorias hoje com a Active, como você vê essa parceria? O que você vê assim de mais importante para o corretor saber? Bom, falar da Active para mim é muito fácil, né? Falar de quem faz coisa boa, quem é especialista, para mim é muito fácil, né? É um canal que a companhia valoriza muito. É um canal, como eu disse, né, no começo aqui da nossa conversa, é um braço da Sul América, é uma filial da Sul América que trata o corretor muito bem, que envelopa o assunto, que orienta o corretor, né? A Active tem uma expertise nisso e acompanha você, corretor, no cliente para falar um pouco mais de Sul América, te apoiar, para você fazer a primeira venda. Às vezes, se você só vende automóvel, quer vender um saúde, quer vender um odonto. Não sabe, né? Não tem aquela confiança, né? É isso aí. A Active está aqui para te ajudar e é um grande parceiro da Sul América, né? Como eu disse, a gente tá aqui toda semana para ajudar, para desenvolver, para fazer treinamento. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade. A Sul América foi a pioneira nesse negócio, né? Então, ex-diretores da Sul América, Roberto é um que está com a gente há muito tempo, um dos que começou esse processo dentro da companhia. Então, a companhia valoriza isso muito. Então, é um ótimo canal. O corretor, de repente, não quer ter uma estrutura, né? Aqui ele tem uma estrutura enorme. Então, corretor, você que está com dúvida ainda, vem aqui visitar a Active que você vai ver o que eu estou falando. É isso aí, muito bom. Então é isso, corretor. A gente já está chegando aqui nos finalmente desse papo. Que pena. E agora, Rogério, eu quero que você deixe uma última mensagem para os corretores, alguma dica, alguma coisa que você queira, fica à vontade, à sua disposição. Bom, a mensagem que eu queria deixar para você, corretor, assim como a Sul América, que vai fazer 130 anos e todo dia está se renovando, né? Você vê que todo dia a gente está fazendo coisas para tentar se manter vivo no mercado, às vezes tem que dar 2 passinhos para trás para dar passo para frente. Então, corretor, não deixa de se atualizar, tá? Não deixa de arrumar parcerias, não deixa de participar em treinamento. Se você vende só um produto, comece a vender o segundo. Se você vende o segundo, vende o terceiro. Então, blinde o seu cliente, porque o cliente é seu. Não deixa espaço para ele fazer outros negócios aí fora, com outros corretores e etc. De preferência, faz na sua mão. Adorei esse encerramento, muito bom. Bom, Rogério, muito obrigada pela sua presença hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço. E a gente agora, corretores, se vê no próximo episódio. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer algum treinamento específico de algum produto, aqui embaixo você pode deixar a mensagem que você quiser e a gente vai ler e passa para o time da Sul América e a gente faz toda essa tratativa. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau.